Beleza, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão aí assistindo essa aula, né? Tudo bem com vocês? Professor Rogério mais uma vez trazendo a aula aí de sociologia, né? A cidade é de todos é o tema dessa nossa aula. Fica essa pergunta, né? Será que a cidade que a gente mora, que a gente vive, independente do lugar, ela pertence a todos? Será que todas as pessoas têm os mesmos direitos iguais perante a lei, perante a justiça, perante a própria sociedade, no local em que ele convive, no local em que ele reside? Será que a população mais pobre tem realmente direito, à liberdade, a usufruir de tudo que lhe é oferecido? Vamos comentar um pouco sobre isso hoje, né? Então, pessoal, vamos lá? Nessa aula vamos discutir a organização das cidades brasileiras de acordo com a localização das classes sociais em seu território, como é distribuída a população do território das cidades e o que determina a concentração de classes ou camadas sociais em diferentes regiões, bairros dentro de cada uma das cidades. Dando um belo exemplo disso, a gente vai lembrar daquelas castas lá na Índia, aonde você tem os brahmanes, né? Os saixas, que são os brahmanes, que são os sacerdotes, comerciantes, militares. Eles têm uma hierarquia, uma ordem ali, né, social. E você tem lá os sem poeira, né, ou os sem sombra, que eles chamam, os Dalits, né, que são aqueles que são deserdados, que eles não têm classe social nenhuma. As pessoas, inclusive, humilham eles. Né? O sistema de casta lá já acabou há muitos anos, inclusive é proibido o racismo por casta, mas continua-se ainda, né, funcionando esse sistema em cidades e famílias mais tradicionais, principalmente cidades do interior. E aqui no Brasil, como é que é isso? Será que o rico se dá bem com o pobre? Será que aquele cara que tem 10 empregados dentro de casa convive super bem com seus empregados, tratam todos bem? Né? Será que ele, por exemplo, dá bom dia para os seus empregados? Será que os empregados andam no elevador social? Gente, isso acontece simplesmente porque as pessoas são é, preconceituosas. Muitas pessoas se sentem ofendidas por ver um empregado no mesmo elevador. Muitas pessoas se sentem ofendidas se quando o empregado mora em um lugar diferenciado, quando o empregado tem um carro melhor, a pessoa não gosta. A gente já tivemos várias declarações públicas, inclusive de ministros aí, falando, poxa, brasileiro está pensando que a empregada indo para. Você chega na Disney e tu encontra a tua empregada lá. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Estão pensando que não querem trabalhar mais, não? Aí a gente vê que isso é preconceito daquele cara que não quer ver o mais pobre, ou não quer ver um empregado seu numa condição boa, não quer ver um empregado seu estudando, até a filha do porteiro, até o filho do porteiro estuda, se forma, pelo amor de Deus. É isso que eles pensam, é isso que eles querem. Então, gente, vamos pensar um pouco. A cidade não é para todos. Até nas abordagens policial é diferenciado. Quando você vai num consultório médico, você vai num médico em Madureira, em Nova Iguaçu, em Bangu, na Baixada Fluminense, aqui na Zona Oeste, não te tratam bem. Mas quando você chega na Zona Sul, quando você chega na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, tem até musiquinha de fundo. Você se sente até em outro lugar. As pessoas te tratam bem, te oferecem cafezinho, perguntam se você quer uma aguinha. Enquanto aqui você chega em Madureira, Bangu, no Zona Norte, aqui nos bairros onde mais povão, a galera te trata super mal na maioria das vezes. Não tá nem aí se você tá pagando ou não, te trata mal, acha que você está ali e pronto, você não tem opção de ir para outro lugar. É o jeito. Infelizmente isso aí que convivemos. Muitos jovens, não é assim. É assim, sim. Quem é pobre, quem passa por isso, sente na pele, sente na carne. Uma das características mais importantes das cidades brasileiras, sejam metrópoles ou não, é a segregação espacial das classes sociais em áreas diferentes de uma cidade. Um simples passeio pela cidade mostra a diferença entre bairros e até mesmo dentro do bairro em que nos se refere ao perfil dos moradores, aos equipamentos urbanos, à infraestrutura, à conservação dos espaços e equipamentos públicos. Um grande exemplo disso, a gente fala aí muito Zona Oeste, você pega a Cidade de Deus de um lado,
e grandes condomínios da Barra do outro, né? Centro do Rio, você tem lá Morros de um lado, Pavão Pavãozinho, entre outros, Rocinha, você tem os grandes prédios, Leblon, Copacabana ali. Então você está misturando essa camada rica com a camada pobre, e muitos ricos não gostam disso, galera. A segregação urbana acaba trazendo mais diversos problemas. Só para a gente entrar numa questionamento. O que é segregação, gente? Que a gente vai ver aqui agora. O que é segregação? Segregação urbana acaba trazendo. Segregação é separação, tá? Deixa eu tirar o movimento aqui, que eu acho que eu passei a outra ali, a gente não viu, para dar um tempinho para vocês pausarem e lerem o que está aqui, né? Que já deu tempo. Voltando agora para o nosso segundo slide, depois eu vou trocar aí com certeza. A segregação urbana acaba trazendo aí os mais diversos problemas, né, para a cidade, desde óbvia desigualdade, né, fazendo com que as camadas mais pobres da população gaste mais com o transporte e tenha menos possibilidade de acesso ao atendimento de saúde, à educação de qualidade e à cultura aí pelas condições, pessoal, precárias aí, né, de atendimento do serviço público na periferia. Assim, a própria segregação acaba sendo um fator determinante para a reprodução do aprofundamento aí das diferenças sociais. A gente vê também exemplos de São Paulo, né? Você tem lá a metrópole, né, que é a capital do país, o lugar mais rico do Brasil, e aquela pobreza ao redor, né, aqueles barracos. Então a gente vê essa diferença, a gente vê lá o rico e a gente vê o pobre. E a gente vê na veia que o rico tem, né, receio do pobre, não gosta do pobre, infelizmente. Essa separação é muito grande. Se vê a separação nas grandes escolas particulares, privadas, né, nas próprias escolas públicas em bairros melhores são melhores do que as escolas públicas, tem uma infraestrutura muito melhor do que daquela do bairro mais afastado, porque aquele bairro ali foca mais, né, o lado político. Então aquela escola se torna uma escola patrão, né, enquanto as outras ficam abandonadas, porque ninguém liga para aquele bairro mais pobre. Podemos identificar dois tipos diferentes de segregação espacial. Existe a segregação voluntária, quando o indivíduo ou grupo de indivíduos busca por iniciativa própria localizar-se próximo a outras pessoas que reconhece como pertencentes à sua classe, como por exemplo, né, são os condomínios fechados situados em determinados bairros. Já na segregação involuntária, as pessoas são levadas para determinados bairros diferentes de sua origem contra sua vontade, né? São as remoções de favela para conjuntos habitacionais na periferia, distância de áreas centrais consideradas nobres da cidade. Você tem aquela comunidade que passou por um processo, por uma obra, precisou desapropriar aquelas pessoas. Né? Aquela pessoa mora ali num bairro tal, um bairro estratégico para transporte e tudo mais, mas a prefeitura manda aquela pessoa para uma área distante, para aquela pessoa ficar bem longe dos centros urbanos. Você acha que construir que para que a prefeitura constrói um parque público distante da Zona Sul? Que é para o pobre ficar nesse parque público e não ir para a praia na Zona Sul. Isso é segregação, gente. Por que tem piscinões espalhados por toda a cidade, por todo o estado? Para manter a população próximo aos seus bairros de origem e não irem para a Zona Sul, onde estão o turista. Essa é a realidade. Vamos ver aqui, gente. Olha que condomínio lindo aí na Barra da Tijuca, né? Condomínio maravilhoso. E quem está aqui, no mínimo, quem mora aí, se pagar aluguel, aí o aluguel mínimo numa área dessa daí de 6 a 8 mil reais aí por mês. O cara que mora aí ganha no mínimo 15 mil aí para cima. Tá? Isso não é mentira não, gente. Só pesquisar. Conjunto habitacional aí, ó, as Coabs, Ceabs, né? Hoje Minha Casa Minha Vida, que é a área onde o mais pobre consegue morar. Não o pobre, mas já aquele cara que ganha, em vez de ser classe A, já é o classe C. Né? E mesmo assim é bem estruturado. Mas como acontece a segregação espacial e de que forma ela influencia na construção e estruturação das cidades? A estruturação das cidades segue a localização das classes sociais de mais alta renda
Essas classes buscam morar em áreas onde se encontram fácil acesso ao centro principal da cidade e, com isso, aos serviços e equipamentos urbanos que se deslocam progressivamente para essas áreas de maior renda. Isso aqui no Brasil, em países periféricos, tá? Porque países centrais, países ricos, quem mora próximo ao centro é os pobres, a periferia. Então, por exemplo, Estados Unidos, a periferia está próxima ali aos grandes centros. Tá? As pessoas, os mais ricos, moram mais afastados, tipo Beverly Hills, a cidade dos artistas, é uma cidade mais afastada do centro, né? Dali de Hollywood, aquela área toda ali, mais afastada. Então, os mais pobres trabalham próximo aos centros, mais ricos, cidades mais afastadas. Porque tem menos bagunça, né? Mais tranquilo. Com o crescimento urbano, uma série de serviços, comércio, né, começa a deslocar do centro para áreas onde estão as classes de alta renda, levando investimentos públicos, principalmente relacionados ao sistema viário, né, o BRT, nossa, aí indo para Barra, né, sentido centro do Rio agora. Com isso, gente, a tendência aí, ó, disso daí, né, a tendência é que as elites concentrem-se em bairros próximos entre si, que facilita o investimento público, né? Por exemplo, a gente vê a Zona Sul, você tem lá Copacabana, Leblon, Botafogo, Urca, Ipanema, tudo colado, né, da cidade, aí privilegiando uma população em vantagem aí a outra, ou seja, você tem as pessoas que moram naquela área, elas têm mais benefícios do que as que moram mais afastadas. Aí temos o São Conrado e o Vidigal ao fundo, né? Mostrando aí a Zona Sul, né, as oposições da Zona Sul, prédios bonitos, maravilhosos, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, aí, Leblon, e ao fundo a comunidade do Vidigal, né? Apesar dessa conformação do afastamento das populações pobres para a periferia, em algumas cidades como o Rio de Janeiro, a necessidade de mão de obra para os serviços, sobretudo de pessoas com baixa qualificação, ou seja, os mais pobres, fez com que surgissem favelas nos centros dos bairros, que concentram a elite das cidades. Brasília, as favelas são ao redor de Brasília, né? São as cidades satélites que eles chamam. São as principais favelas que tem por ali. O surgimento de favelas com condições de saneamento, renda, saúde e educação típica de bairros periféricos deu origem a um conflito social e também visual, gente, né? Evidente aí que gera aí tensão social e disputa territorial entre o bairro nobre e a própria periferia. O poder público procura solucionar essa tensão, ora com aumento efetivo de segurança, ora com políticas de remoções de favelas. Moradores de área nobre, por sua vez, investem cada vez mais em segurança, criando uma segregação espacial dentro do próprio bairro, cercas, muros, equipamento de vigilância, né? Grandes condomínios, existem condomínios aí, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em que as pessoas não precisam nem sair de lá, que tem escola e tudo, até mercados tem dentro desses condomínios, né? Vou citar nomes aqui em São Paulo também, existem condomínios enormes, inclusive crianças, pessoas que cresceram ali dentro, estudaram ali dentro, nem vão lá de fora, gente. É para não ver o pobre, praticamente, não ver as coisas que eles julgam que não são boas para eles, né? Aí agora, a imagem aí, favela da Rocinha, a maior favela, uma das maiores favelas aí da América Latina, e toda Copacabana ali à frente, né? Toda a diferença social. Então, galera, pelo que lemos nessa aula, né, podemos perceber que a segregação é um problema que diz respeito a toda a sociedade e por ela deve ser discutido. É necessário encontrar soluções para que toda a população tenha acesso a todos os seus direitos, independente da localização, de sua moradia, e com o objetivo que todos tenham uma vida digna. Gente, que é muito importante. Ninguém mora na favela, ninguém mora na favela porque quer, mora porque é necessário. E nem todo mundo que mora na favela é bandido, sabemos disso. Mas tem pessoas que fazem questão de dizer que quem mora na favela é favelado, é porco, é sujo, é imundo, é pobre, é bandido, é marginal. São pessoas que o tico e teco não funcionam. Né? O tico e teco não funciona. Essa é a realidade. Ninguém que mora na favela mora porque gosta, mora porque necessita, mora porque moramos numa cidade que ficou um absurdo o imóvel, que as contas são caríssimas.
né? Pessoas que pagam aí 700, 800 reais de conta de luz, isso é surreal para quem ganha um salário mínimo, né? 200, 300 reais de conta de água, mas quem ganha um salário mínimo vai pagar 500 de luz, 300 de água, 800 reais, e aí, como é que o cara vive, como é que o cara come, né, gente? Então, assim, as pessoas acham que quem mora na comunidade é o problema do Rio de Janeiro, são os favelados, que se acabasse com as favelas, acabaria com o problema do Rio. E se enganam, não é. O nosso problema é falta de serviços públicos, falta de oferta do meio público. O meio público, infelizmente, só aparece para os pobres na época da eleição. Galera, tem duas perguntas muito importantes. Quais são os problemas decorrentes da segregação espacial nas cidades de acordo com o nosso texto? Quais são os problemas que encontramos no nosso bairro, na nossa cidade? Né? Dando um passeio pela nossa cidade, é possível perceber a diferença entre os bairros. Relate a diferença. Você já observou essa diferença? Não precisa responder. Isso aqui não é um questionário que vocês vão responder aí para mim, eu vou corrigir. Isso você tem que responder para vocês. No próprio bairro onde vocês moram, tem diferença? Quais? Você já notou? Você já sofreu essa diferença na pele? Você já viu alguém sofrendo esse tipo de diferença? Galera, espero que a aula tenha servido aí, né, para ajudar um pouco, né, no pensamento da galera. Dúvida, pergunte, né, manda e-mail, deixa um comentário, eu vou ter enorme prazer em responder. Galera, grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Boa noite, bom dia ou boa tarde.